Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre os números quânticos para finalizarmos essa frente A1 aí, tá? E vamos dar sequência depois para a frente A2, que trata de tabela periódica. Então, para finalizar isso aí, nós vamos falar sobre esses números quânticos. E como eu já tinha avisado em aulas anteriores, eu precisava que vocês soubessem fazer a configuração eletrônica, a distribuição eletrônica dos elementos químicos, seja ele aquelas distribuições irregulares que a gente discutiu, a distribuição de um cátion ou de um ânion, ou de um elemento fundamental mesmo ou neutro, para conseguir determinar os números quânticos. E esses números quânticos, nós temos eles no total em 3. Na verdade, são 4, mas que determinam um elemento químico, vai ser 3 números quânticos, mas a gente ainda tem um quarto número quântico que vai nos dizer em relação à orientação dele no espaço, tá? Então, cada número quântico, ele pode ter vários valores e cada combinação vai oferecer uma solução para a equação de onda. Ou seja, cada elétron que a gente tem no elemento químico, ele vai ter uma quantidade de números quânticos específicas, tá? Não tem como um elétron ter os 4 números quânticos, no caso, 3, né? Mas tem um outro quarto que a gente considera, iguais a outro elétron. Cada elétron tem uma classificação, uma combinação de números quânticos específica que vai o determinar, tá? E esses números quânticos, eles vão descrever características dos elétrons, tanto na parte energética dos elétrons, quanto na parte da distribuição espacial desse elétron no átomo e especificamente na eletrosfera, tá? E aí, nós temos o primeiro número quântico, que é o número quântico principal, que é representado pela letra N. Esse número quântico principal, ele é um número inteiro, ele é positivo e ele vai representar, na verdade, o nível energético principal do elétron. Vamos lembrar que os elétrons eles se encontram na eletrosfera e a eletrosfera ela é composta por 7 níveis ou camadas. Como esse número quântico principal ele vai representar o nível energético principal do elétron, esse número quântico N aí, principal, ele vai variar do número 1, que é a primeira camada da eletrosfera, até o número 7, que é a última camada ou nível da eletrosfera, tá? À medida que esse valor de N aí aumenta, significa que o orbital onde esse elétron se encontra, ele vai ser maior, tá? E esse elétron passa mais tempo diante do núcleo, distante do núcleo. Ou seja, se ele estiver no nível 7, por exemplo, ele está bem mais distante do núcleo se comparado com o elétron que está no nível 2. Tá? Então, à medida que esse valor de N, que é o número quântico principal, ele aumenta, significa que esse elétron está em um orbital maior e mais distante do núcleo. Tá? Vale lembrar que orbital, nós vimos isso em aulas anteriores, o orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron, tá? Dentro do átomo. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai aplicar isso, tá? Vocês vão fazer exercício e a gente vai aplicar. O segundo número quântico que a gente tem é o número quântico secundário ou azimutal, que eu represento pela letra L minúscula aí, tá? Número quântico azimutal ou secundário, os dois nomes estão corretos. Esse número quântico azimutal ou secundário, ele vai indicar o formato da nuvem eletrônica. Como assim? Lembre-se que os elétrons, eles se encontram em regiões que a gente chama de orbitais. E aí, esses orbitais... Espera só um pouquinho, gente, que tem alguém querendo muito falar comigo, mas não vai poder ser agora, querido. E aí, o que acontece? Essa nuvem eletrônica, esse formato da nuvem eletrônica tem a ver com o orbital. E cada orbital, ele tem um formato. Então, dependendo de onde o elétron se encontrar, dependendo do tipo de orbital que ele se encontrar, essa nuvem eletrônica vai ter um formato diferente. Só que a gente não vai ficar analisando o formato de nuvem eletrônica. De acordo com a distribuição eletrônica, dependendo do nível, do subnível, né, que esse elétron se encontrar, se é o subnível S, P, D ou F, esse número quântico secundário ou azimutal, ele vai admitir um valor, que a gente falou que esse número quântico ele é representado pela letra L minúscula. Como assim, Carla? Se o elétron ele se encontrar no orbital S, o número quântico secundário ou azimutal vai ser igual a 0.
Se ele se encontrar no orbital P, esse número quântico vai ser igual a 1. Se ele se encontrar no orbital D, esse número quântico vai ser igual a 2. Se ele se encontrar no orbital F, esse número quântico vai ser igual a 3 aí, tá? Então, só de a gente observar o orbital que esse elétron vai se encontrar, a gente já define esse valor de L aí, que é o número quântico secundário ou azimutal. E o terceiro número quântico que a gente tem é o número quântico magnético, que eu represento pela letra ML, tá? Ele vai estar associado às orientações permitidas no espaço para uma nuvem eletrônica. São valores inteiros e estão associados aos valores de L, e podem variar de menos L até mais L. Como assim? Como eu disse, como ele fala que são orientações permitidas no espaço para uma nuvem eletrônica, a gente deve lembrar que os elétrons se encontram em orbitais, que são regiões de máxima probabilidade de o elétron se encontrar. Então, quando a gente analisa esse número quântico magnético ML, a gente está analisando as possibilidades desses elétrons se organizarem, se dividirem nesse espaço do orbital. E aí, em cada orbital, nós já vimos também isso em aulas anteriores, que em cada orbital há uma quantidade máxima de elétrons que ele comporta. Nós vimos que o orbital S, ele comporta no máximo 2 elétrons, o orbital P comporta no máximo 6 elétrons, o orbital D comporta no máximo 10 elétrons e o orbital F comporta no máximo 14 elétrons. E aí, nós vamos representar esses orbitais em forma de caixinhas aí, como vocês estão vendo. Eu até coloquei no slide aqui, um pouco maior para a gente enxergar melhor, essa caixinha. E aí, cada caixinha dessa é uma região do orbital, tá? E cada caixinha dessa, ela vai comportar no máximo 2 elétrons. Então, no subnível S, por exemplo, como o número máximo de elétrons que ele comporta são 2 elétrons, a representação gráfica dos orbitais do subnível S vai ser só uma caixinha, já que cada caixinha comporta 2 elétrons. No orbital P, como a gente tem 6 elétrons, se cada caixinha comporta 2, eu vou ter 3 caixinhas que representam o orbital P. Já no orbital D, nós vamos ter 5 caixinhas que vão representar, já que no total ele tem 10 elétrons, 2 elétrons para cada caixinha. E no orbital F, nós vamos ter 7 caixinhas que representam esse orbital, já que no total ele comporta no máximo 14 elétrons e em cada caixinha ele tem 2 elétrons no máximo. O que acontece, pessoal? Existem valores, como eu falei inicialmente, esses valores podem ir de menos L a mais L. O que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: a caixinha central, que representa o orbital, ela sempre tem um valor igual a 0. As caixinhas à direita do 0 vão ser todas positivas e à esquerda do 0 vão ser todos números negativos. Como assim? Por exemplo, aqui no orbital S, como ele só tem uma caixinha, e vai ser a nossa caixinha central, o valor que ela admite é o valor 0. No orbital P, a do meio vale 0. A da esquerda vale mais 1. A da direita, menos 1. No orbital D, a do meio vale 0. Isso é um 0, eu juro. A direita tem mais 1 e mais 2. À esquerda, eu tenho menos 1 e menos 2. Deixa eu colocar esse 0 direito, ficou feio demais esse 0. Peraí, deixa eu só colocar de novo. Então aqui ficou 0, né? Que é a caixinha central. No F é a mesma coisa. Caixinha central vale 0. À direita, mais 1, mais 2 e mais 3. À esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3. Tá? E aí, essas caixinhas, que são as regiões do orbital, que são representadas, né, pela região do orbital, o que vai acontecer? Cada caixinha dessa, como eu já disse, vai comportar no máximo 2 elétrons, tá? Só que esses elétrons não podem ser colocados de uma forma qualquer. Nós vamos representar esses elétrons como semisetas, tá?
E ao a gente preencher esses orbitais com os elétrons, quando a gente for classificar os números quânticos, nós temos que seguir o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hunt. O que esse princípio da exclusão de Pauli nos diz? Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, a gente tem uma distribuição eletrônica lá que parou em 3D7, por exemplo. Quando a gente for distribuir esses 7 elétrons no orbital D, como que eu vou distribuir esses elétrons? A gente vai seguir a regra de Hunt e a gente vai representar os elétrons como semissetas. E aí, o que essa regra diz do princípio da exclusão de Pauli e da regra de Hunt? Primeiro, a gente semi-preenche todas as caixinhas dos orbitais. Se ainda eu tiver elétrons para preencher, eu vou retornar a primeira caixinha do orbital, colocando esses elétrons em sentido contrário. Como assim? Nesse caso, a gente tinha 7 elétrons aí no 3D7, como eu dei de exemplo. Então, aqui, ó, vou colocar peraí. A gente vai representar os elétrons como semissetas, tá? Então, ó, vou colocar 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons. Coloquei todos os elétrons primeiro, um em cada caixinha do meu orbital, mas eu tinha que representar 7, então faltam 2. Vou voltar na primeira caixinha e colocar esse elétron com a setinha para baixo, no sentido contrário. E parei, era para ficar mais bonitinho, e parei aqui, ó. Eu tenho 7 elétrons representados, vocês estão vendo que eles são representados aos pares. Primeiro eu coloquei todos que eu tinha numa direção, mas eu ainda tinha mais elétrons para colocar, e já havia acabado as caixinhas dos orbitais, eu volto na primeira caixinha e coloco esse elétron no sentido contrário. Por que eu tenho que colocar esse elétron no sentido contrário? Nós colocamos, pessoal, um elétron para cima e o outro para baixo, justamente para minimizar a repulsão eletrônica entre eles, já que como elétrons têm cargas negativas, e nós sabemos que cargas de mesmo sinal geram repulsão eletrostática, nós colocamos um elétron no sentido para cima e o outro elétron no sentido para baixo. Por que para cima e por que para baixo? Tem 2 pesquisadores, daqui a pouquinho a gente vai falar deles, e eles acreditam que esses elétrons, eles se movimentam, eles giram em torno do próprio eixo, tá? E aí, para que a repulsão eletrostática ela seja menor, um vai girar em torno do próprio eixo no sentido horário e o outro vai girar em torno do próprio eixo também no sentido anti-horário, para que essa repulsão eletrostática seja a menor possível. Então, jamais, quando a gente for preencher os elétrons nos orbitais, igual a gente está vendo aqui, no caso do número quântico magnético, que é o ml, a gente jamais pode representar 2 elétrons para cima ou 2 elétrons para baixo na mesma caixinha do orbital. Senão você vai estar infringindo a regra de Hunt e ou o princípio da exclusão de Pauli, tá? Carla, perdi sua última aula. Que matéria é essa? Ô, Dani, nós estamos na frente A1, terminando ela. Já vimos toda a matéria da frente A1, só está faltando números quânticos, tá? Pode ser que você fique um pouco perdido, então, porque na última aula nós vimos distribuição eletrônica e a gente vai precisar da distribuição eletrônica para fazer o entendimento dos números quânticos. Eu gravei essas aulas, eu acho que eu mandei os links das aulas lá no grupo. Se você não tiver achado, você me fala que quando acabar a aula eu mando de novo lá, tá? Então vamos continuar, pessoal. Por nada, bem. E aí a gente chega no final, que é o quarto número quântico. Na verdade, eles não consideram esse como um número quântico, porque o número quântico spin, ou ms, ele tem a ver com essa questão do comportamento do elétron no orbital, que foi o que eu expliquei para vocês. Esses 2 pesquisadores aí, eles propuseram que o elétron, ele se comporta como se fosse uma esfera girando em torno do próprio eixo, né? Então, um vai girar em torno do próprio eixo no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E aí eles colocaram por convenção um valor que representasse essa movimentação, esse giro do elétron em torno do seu próprio eixo. E aí eles colocaram esses valores como mais meio e menos meio, tá? O porquê de ser mais meio e menos meio, você não tem que saber isso. Isso é uma convenção, isso foi estipulado.
E aí a maioria dos livros trazem que os elétrons que estão para cima, eles seguem um comportamento anti-horário, e aí ele tem o sinal menos meio. Os elétrons que estão para baixo, eles seguem um sentido horário, e aí ele tem o valor de mais meio. Algumas questões trazem o contrário. Consideram o elétron para cima como mais meio e para baixo como menos meio. Se a questão for trabalhar diferente da convenção, porque a convenção é para cima menos meio e para baixo mais meio, a questão vai te avisar, tá? Mas 90% das questões trazem o elétron, o MS, né, o número quântico spin, o MS para cima como valor de menos meio e para baixo como valor de mais meio. Para cima, sentido anti-horário, e para baixo vai ser sentido horário, tá? Aqui, isso que eu já expliquei para vocês, que é a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, olha só, deixa eu só paralisar aqui a gravação. Então, tá aí, ó. Indique qual é o conjunto dos 4 números quânticos do elétron mais energético do átomo do elemento ferro, que tem número atômico igual a 26. Primeira coisa, pessoal, nós temos que lembrar, que a gente discutiu isso também em aulas anteriores, a diferença entre elétron da camada de valência e elétron mais energético. Vocês lembram qual era a diferença? Alguém pode falar a diferença entre um elétron mais energético para um elétron de valência? Sem medo de ser feliz, hein? Nossa, ninguém quer falar. Maiara, cadê você? Júlia? Tem alguma coisa a ver com uma com o número de elétrons e a outra qual que é a última camada ou não? Lembra que camada de valência é a última camada que o elétron se encontra da eletrosfera, né? A última camada, na distribuição eletrônica, ela vai ser a última camada que o elétron vai se encontrar. E o elétron mais energético é aquele último que você escreve na distribuição eletrônica. Às vezes, o mais energético, ele pode até coincidir com elétron de valência, mas não necessariamente os dois são a mesma coisa, tá? Por exemplo, no caso aí do ferro, nós teríamos que distribuir 26 elétrons, tá? Eu vou parar a gravação aqui, vocês vão fazer a distribuição eletrônica para mim aí. A distribuição, como que ficou a distribuição eletrônica de vocês aí? 1s2, 2s2, 2, isso é um P, eu juro, 2p6, 3s2, 3p6, 4, são 4, S2, 3, D, isso é um D, 6. Somando os elétrons aqui, ó, 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, isso aqui é um 6, 18, mais 2, 20, mais 6, 26, que é o número atômico do ferro. Como que a gente vai fazer para descrever esses quatro números quânticos? Nós vamos pegar sempre o nível mais energético no caso. Nesse caso aqui, como ele quer só os 4 números quânticos, ele não determinou o número, um elétron específico, nem nada, nós pegamos sempre o mais energético. Lembre que o mais energético é sempre o último que você escreve na distribuição eletrônica, que no caso aqui vai ser o 3D6. E aí, então, a partir desse 3D6, eu vou escrever os 4 números quânticos. Primeiro, eu começo com o número quântico principal, que é o N. Ele tem a ver com o nível que esse elétron se encontra. E esse número que eu falei para vocês vai de 1 até 7, porque a eletrosfera tem 7 níveis de energia. Então, aqui, ó, eu olho aqui esse número que indica o nível. Se aqui é 3, meu N é igual a 3. O L, que é o número quântico secundário ou azimutal, ele tem a ver com o orbital onde esse elétron
vai se encontrar. E eu falei com vocês que ele vai de 0 até 3. Se o orbital é S, o número quântico, o L, é igual a 0. Se o orbital é P, o L é 1. Se o orbital é D, o L é 2. Se o orbital é F, o L vai ser igual a 3. Como esses elétrons se encontram no orbital D, o L tem que ser igual a 2, já que quando é orbital D, eu uso o número 2. No ML, que é o número quântico magnético, tem a ver com aquelas caixinhas dos orbitais. Como eu tenho o orbital D aqui, lembre que cada caixinha comporta 2 elétrons. O orbital D comporta no máximo 10, então ele vai ter 5 caixinhas. Lembrando que a caixinha do centro vale 0. A da direita vale mais 1. A da esquerda mais... A da direita de novo, né? Mais 2. Isso é um 2. Da esquerda, menos 1 e menos 2. Deixa eu consertar esse 2 aqui, porque, pelo amor de Deus, esse 0 não tá dando. Então, ó. Aqui é 0 e aqui é 2. Quantos elétrons eu tenho para distribuir nesse orbital, pessoal? Quantos elétrons? 6. 6 elétrons. 6 elétrons, que é 3d6. De acordo com o que eu falei para vocês, você preenche, primeiro, os elétrons com os semisetas para cima. Então, ó, 1 para cima, 2 para cima, 3 para cima, 4 para cima, 5 para cima. Só que eu tenho 6. O sexto elétron eu vou voltar na primeira caixinha e vou colocar ele para baixo. Aí, olha só, o último elétron que eu coloquei é esse para baixo. Ele parou em qual número do orbital? Menos 2. Menos 2. Então, meu ML vai ser igual a menos 2. Aí vamos para o MS, que é o spin, tem a ver com orientação. O último elétron que a gente colocou, ele estava para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. E eu falei com vocês que quando ele estiver para cima, eu uso o valor menos meio, e quando é para baixo, eu uso o valor de mais meio. Então, meu MS aí vai ser igual a mais meio. E aí você fecha, determina os 4 números quânticos. Então, meu N vai ser igual a 3, porque o nível mais energético está no nível 3, que é 3d6. O L, que é o número quântico secundário ou azimutal, é igual a 2, que tem a ver com o orbital. Quando o orbital é S, eu uso o número 0. Quando é P, eu uso o número 1. Quando é D, eu uso o número 2, que foi o caso aqui. E quando é o F, eu uso o número 3. O ML, que é o número quântico magnético, eu coloquei 5 caixinhas, porque é o orbital D, e cada orbital D comporta no máximo 10 elétrons. E depois eu preenchi com 6 elétrons, porque é D6. Coloquei todos os elétrons primeiro, um em cada caixinha para cima. Os que faltaram, eu voltei e completei desde a primeira caixinha no sentido contrário. Onde eu coloquei meu último elétron, que foi esse para baixo aqui, ele parou no número menos 2, por isso que meu ML foi igual a menos 2. Já o MS, eu olho a questão da orientação. Como ele parou para baixo, por convenção, quando ele para para baixo, eu uso o valor de mais meio, significa que ele está no sentido horário. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Sim. Então tá. Olha só, falta 2 minutos para fechar a aula. Não, mas Calma. a minha opinião nem conta, que eu não deu mal. Quem falou? Daniele. Ô Dani, você vai ter que assistir a aula anterior, porque senão você realmente vai ficar boiando, tá bem? E aí, como eu não posso voltar em toda a explicação, porque eu vou ficar atrasado, aí depois você assiste essa aula de novo e a anterior, que acho que você vai entender melhor, tá? Vou fazer isso. Pessoal, espera só um minutinho, meu bem.